A edição 3 da revista Mangagadou trouxe aí algumas novidades com relação aos seus mangás, os terceiros capítulos das suas obras. E aqui a gente já pode ter uma ideia de como é que tá a aceitação de alguns dos mangás. Já com 3 edições, alguns mangás começam a mostrar esse sucesso. Então a gente vai analisar como foi a aceitação dos mangás nessa edição. Olá galera, eu me chamo Thiago e nesse vídeo vamos analisar a edição de número 3 da revista Shonen Mangagadou. Então, deixa o seu like, se inscreva e vamos pro vídeo. A capa da revista foi o mangá Brother Ring, que apesar de ter sido a capa, ele ainda tá ranqueado na revista. Mesmo o mangá, se receber página colorida, se receber capa, ele continua sendo ranqueado. Nessa edição, tivemos os mesmos 7 mangás ranqueados na revista. A gente vai analisar cada um por vez, sendo a última posição o mangá Ibutsu, que recebeu no total 12 pontos aí. O mangá, ele deu para perceber nessas últimas edições, ele se mantém mais ou menos nessa margem. Acho que um dos motivos, talvez, pelo menos a minha opinião com respeito a isso, é que até então o mangá ele apresentou algo mais, vamos colocar assim, mais calmo, vamos dizer assim. Nada de um plot tão forte, né, um arco tão grande ou alguma coisa assim que impacte na obra. Até então a obra está se interessando mais em apresentar os personagens, colocar alguns vilões aí apresentando, desenvolver algumas coisas, explicar algumas coisas. Por exemplo, o protagonista até então tá, eu acho que um arco de treinamento. Até então não houve-se uma trama que vai ter muita ação ou coisa assim do tipo revista. Pelo menos essa é a minha opinião com respeito ao porquê até então o mangá ele não recebeu posições mais altas aí entre os outros. A sexta posição tivemos os Desaparecidos, que recebeu um total de 14 pontos. E eles, eu acho que de certa forma é um pouco parecido, mas eu acho que ele funciona também de uma outra forma. Por quê? Ele apresentou-se uma trama bem legal, no caso, nas batalhas, né? Precisamente apresentando essa habilidade do protagonista. Logicamente, a obra está no início e tem muita coisa para se desenvolver. Provavelmente no próximo capítulo, talvez, né? Eu boto um talvez aqui, já encerre já esse primeiro plot aí. E então comece então a um pouco mais de desenvolvimento, que eu acho que para mim tá faltando um pouco mais. Sim, já foi explicado algumas coisas aí com respeito alguns plots, algumas pessoas que desaparecem, com respeito ao que são essas criaturas aí na história, mas eu acho que ainda precisa desenvolver muita coisa e o autor tem muito tempo ainda para desenvolver. Mas eu acho que ainda é um ponto ainda que falta ainda para deixar a história mais completa. Agora a quinta posição tivemos o Neocosmo, que recebeu no total 16 pontos. Eu gosto bastante de Neocosmo. Eu sinceramente não esperava que eu fosse gostar tanto da obra, mas eu gosto bastante. Ele tem um leque de personagens bem legais que foram apresentados, né? Alguns personagens interessantes. E isso é o que eu vim me interessado bastante. Eu tô gostando bastante de como os personagens são apresentados, a trama em si, como ela é apresentada, alguns mistérios de certa forma aí são colocados, e isso que me atrai bastante na obra, o tom mais sombrio. Então eu acho que, pelo menos na minha opinião, as posições de Neocosmo não estão sendo de acordo com o que a obra vem apresentado. Eu acho que ela devia receber mais atenção. Acho que o público devia dar mais atenção para essa obra, que realmente apresenta muita coisa boa. E eu dou bastante valor para o que a obra vem apresentando até agora. Eu acho que pode desenvolver ainda mais. Agora vamos esperar o próximo capítulo, que talvez as coisas só melhorem daqui para frente. Pelo menos é a minha aposta para Neocosmo, né? Ele vem até então melhorado a cada capítulo. Esperar que o próximo, o capítulo 4, isso só venha melhorar ainda mais. Então, deixo aqui a minha recomendação para você que não conhece, você que não viu ainda, leia, porque essa aqui é uma obra que realmente ela me surpreendeu mais do que eu realmente esperava. Para a quarta posição tivemos o Noah, que recebeu 19 pontos no total. O Noah, ele e o outro que vai ficar que é o que está na próxima posição, eles dois vivem alternando também as posições. Pelo menos nessas últimas edições foi o que apareceu, foi o que mostrou isso. Vamos ver como é que vai ser na próxima edição, mas aí é só pro mês que vem. Então já peço que você, se você quiser ver a análise da próxima edição, deixa o seu like aí, se inscreva também no canal. De qualquer forma, Noah, ele é uma obra que até então meio que eu diria que foi apresentado meio que a introdução da história. Vou colocar dessa forma assim, porque agora que veio a saída para a aventura. Então acho que aqui agora as coisas sérias realmente vão começar a acontecer. Pelo que parece, a história vai ser mais algo voltado para a aventura, pelo que eu acho, né, pelo menos. Então talvez tenha esse tom de aventura, talvez eles encontrem mais amigos aí para se juntar a eles, quem sabe eles até
se juntem com esses outros grupos aí que eles acabaram saindo juntos, que eu não vou falar aqui, se você quiser dar uma lida no mangá. Mas eu tenho algumas teorias com respeito à obra e vamos ver se as coisas vão realmente acontecer da forma que eu acho. Em questão de popularidade, até então, nessas últimas 3 edições, o que foi mostrado é que o mangá é bem mediano em relação a todas as obras, né? Ele não é tão popular quanto as outras de cima e aparentemente não é tão fraco quanto as outras de baixo, pelo que foi mostrado, né? Então ele se encaixa mais na zona intermediária, pelo menos, né, na aceitação do público aí, nos pontos e tudo mais. Então o Noah, ele tá tendo uma aceitação boa, e agora que aparentemente vai iniciar realmente a história de vez, aparentemente, com as aventuras e tudo mais, então eu acho que aí as coisas vão começar a melhorar ainda mais. Então se você já gostava de Noah, agora eu acho que daqui para frente as coisas só vão melhorar. Pelo menos eu espero que o autor ele consiga entregar algo bem melhor do que ele já foi entregado agora atualmente. Então Noah é um outro mangá aqui, eu tô com expectativas boas. E agora, na terceira posição, tivemos o Pitaco X Pitaco, que agora eu entendi que tem que ser lido o X. Pitaco X Pitaco, que recebeu 28 pontos. E eu diria que sim, ele é a terceira força atualmente na revista. Ele tem uma popularidade, uma aceitação muito boa pelo público. Então, eu diria sim, eu colocaria sim ele entre a terceira força da revista, porque os 2 primeiros estão lá, então são sempre eles, os 2, nas últimas 3 edições eles estiveram lá. Será que a partir da próxima edição a gente vai ver alguém conseguindo superar esses 2 mangás aí que estão nas 2 primeiras posições? Vamos ver se vão conseguir. Talvez Pitaco X Pitaco consiga. Então, mas em relação à história, eu confesso que algumas coisas me confundem, porque essa coisa de outros mundos e tudo mais me perco um pouco. Eu falei semana passada com respeito a isso, que o autor meio que ajuda a gente a se identificar onde é que tá a história, em que mundo tá passando, né? Mas mesmo assim eu confesso que algumas vezes eu me confundo se o autor tá falando da mesma história, do mesmo mundo, ou ele já mudou para um outro, ou ele tá falando de um outro. Então isso, a confusão acaba me ocorrendo. Algumas vezes eu me perco, mas de qualquer forma a obra continua ainda entregando algo legal e vamos ver quanto isso vai melhorar. De qualquer forma, como eu já falei, a obra até então se mostra ter uma aceitação muito positiva, o público vem aceitando bastante, por isso ele sempre se mantém entre a quarta e a terceira posição, mais na terceira posição do que na quarta. Então vamos ver como é que vai ser nas próximas edições, esperar que o autor ele melhore ainda mais sua escrita, sua história a partir dos próximos capítulos. Então vai aqui a minha recomendação para esse mangá também. E agora o top 2, a segunda posição. Pausa aí o vídeo e comente aí qual que você acha, que é o Blood Ring ou o Rescue Rangers. Vamos ver se você vai acertar. Agora a segunda posição foi o mangá Blood Ring. Blood Ring, que na minha opinião esse capítulo aqui foi, sem sombra de dúvida, um dos melhores. Sim, o capítulo 1 pra mim tinha sido muito bom, mas esse aqui realmente entregou algo muito legal. Tô gostando bastante de como a história ela vem se desenvolvendo. O autor ele vem aos poucos expandindo o mundo e isso é bem legal. Agora alguns plots vão começar a acontecer. Aparentemente o próximo capítulo a gente vai ver uma ação, que é algo que tava faltando. Quer dizer, teve no capítulo 1, né? Mas foi algo mais que desenvolveu os personagens, a gente entender como é que o personagem age, a protagonista, a personalidade dela, a força dela, entender os poderes dos outros personagens. Então agora a gente vai ver a ação mesmo, aparentemente é o que eu espero, a partir do próximo capítulo, né? Não nesse. Esse aqui a gente meio que ficou meio que na expectativa mesmo. Então a partir do próximo capítulo é aí que as coisas vão melhorar. Então, em questão de popularidade, Blood Ring vem entregado algo muito bom. E eu colocar ele, em um certo ponto, eu diria ele como a segunda força na revista atualmente. Ele tem uma boa aceitação. A primeira edição ele ficou na primeira posição, mas nessas 2 últimas ele ficou na segunda. Então, atualmente, tendo em base das últimas edições, eu colocaria ele como a segunda força da revista. Porque a primeira acaba sendo o outro mangá, né? Que inclusive é o que eu vou falar agora, que é a primeira posição, o West Rangers, que ele, mais uma vez, pela segunda edição seguida, ficou na primeira posição. Então o West Rangers está tendo uma boa aceitação, o público está se interessando bastante pela história. Eu confesso que, diferente dele, eu estou gostando mais do desenvolvimento de Blood Ring, mas West Rangers também vem me interessar bastante. Assim como o Blood Ring, esse capítulo, West Rangers foi um dos meus melhores, que eu mais gostei, né? Me interessei, e agora, provavelmente no próximo, a expectativa é que talvez venha um fechamento desse primeiro plot aí, e então venha a saída para
as próximas aventuras ou os próximos desenvolvimentos. Mas em questão de popularidade, como eu já falei, o Retro Rangers ele vem se destacado muito bem. Acho que desde o One Shot, quando ele lançou, havia assim, um certo hype. Então ele só está entregando o que era o esperado. Agora só resta a gente ver a obra crescendo cada vez mais. Espero que o autor ele consiga aí, desenvolver mais a história, melhorar mais a história. Aí a gente consiga ver o autor entregando um ótimo conteúdo aí, um ótimo plot aí. E a gente possa ver então o Retro Rangers se destacando e fazendo um grande sucesso. De qualquer forma, o Retro Rangers é um grande sucesso. O Battle Ring vem também se destacado. Pitaco X Pitaco também vem mostrado o resultado. E entre os outros mangás também que ainda, na minha opinião, ainda precisam melhorar um pouco para eles realmente se destacarem mais, chamarem mais atenção. Mas ainda só está começando, né? Só temos 3 capítulos ainda das obras publicadas. Então ainda tem muita coisa para acontecer. Comente aí se você conhece algum desses mangás, se você já leu alguns deles e quais são os que você mais vem gostado. Também a sua opinião do que você mais vem gostado nas histórias ou o que você acha que pode melhorar ainda nos próximos capítulos. Quero saber a opinião de vocês. De qualquer forma, essa aqui foi a nossa talk desse mês. É isso, obrigado por ter assistido até aqui e a gente então se vê no próximo vídeo.